Minas, vamos para Minas Gerais. Saudado pão de queijo, Tem Fernando. uma notícia boa lá de Minas Gerais. Boa não, polêmica. Porque boa não, depende da opinião que a gente vai ter aqui. Porque o carnaval tá chegando, todo mundo na rua. Carnaval em BH, gente, é trem bom demais da conta. Carnaval de BH tá pegando lá, o povo esquenta mesmo. Blocos espalhados pelas ruas, avenidas, isso no Brasil inteiro. Muita gente aproveita também para curtir o feriado, mas em um ambiente nem tão agitado, com menos confusão, mas tem uma questão polêmica, que é a presença de crianças, que está virando uma questão em Belo Horizonte, porque a Câmara Municipal aprovou um projeto que restringe a presença das crianças nesses eventos. E a gente vai para Minas Gerais com o Rodrigo Costa, ao vivo aqui no nosso Morning Show. Bem-vindo, meu querido. Bom dia, Fernando, para você, para todos que estão aí no estúdio e também nos acompanham. Você, como fulião de BH que é, tem novidades aqui no que diz respeito a uma lei aprovada em primeiro turno nesta terça-feira, projeto de lei que proíbe a presença de crianças em eventos carnavalescos, artísticos, culturais, LGBTQIA+, e outros que apresentem exposição de nudez ou conteúdo inapropriado para menores de idade. Foram 24 votos favoráveis, 13 votos contrários e 3 abstenções. O texto agora precisa ir a plenário novamente, ser votado em segundo turno, o que ainda não tem data para acontecer, antes de seguir, então, para veto ou sanção do prefeito Álvaro Damião. Essa proposta é de 4 vereadores do Partido Liberal, do PL, de Belo Horizonte, e prevê que produtores ou responsáveis pelos eventos devem informar de maneira clara e ostensiva, é o que está no projeto, de maneira clara e ostensiva, a classificação indicativa, etária e alertar também sobre a proibição ou a presença de crianças nesse evento, ou autorização para a presença de crianças nesse evento. A medida é válida para espaços públicos e privados e, de acordo com o projeto, o poder público poderá reclassificar a indicação de idade das obras, do espetáculo, dos shows, dos eventos, caso identifique inconsistências ou avaliações consideradas imprecisas. Em caso de reclassificação ou descumprimento da lei, os organizadores eles ficam sujeitos a uma multa de R$1.000 e a possível suspensão de autorização para a realização de eventos futuros no município. É um projeto polêmico, tem causado bastante discussão em BH e agora eu passo a bola aí para vocês no Morning Show. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado aí pelas informações. Puxa vida, vamos discutir isso por aqui, né? Já passei muito carnaval aí no sul de Minas, em Eloy Mendes. A bandinha ficava tocando no salão, no clube, né? Super carnaval com alegria. Pessoal, essa música tocava 82 mil vezes por dia. Eloy Mendes, muito obrigado. Valeu, obrigado, abraço. Até mais. E aí, gente? Criança no carnaval. Quero ouvir você. Vamos tentar falar sobre isso de uma forma bem ampla, né? Eu fico imaginando se a pessoa é LGBTQIAP+, e tem um filho e quer levar para o baile infantil, para um baile de tarde, para uma matinê. Então ele não vai poder? Então a gente tem que começar a pensar de uma forma que o mundo mudou. Na rua. Então, e se a gente começar a proibir o que acontece na sociedade, a gente vai estar tirando a realidade da construção de uma educação de uma criança. Então isso não faz o menor sentido, porque isso acontece na nossa sociedade e no mundo. É como você dizer, olha, isso que acontece, a gente não pode mostrar para a criança, mas ela depois vai abrir a porta e vai descobrir que acontecia, foram tiradas essas realidades da vida dela. Isso não existe. E eu fico pensando mais, se você pensar se isso traumatiza ou não traumatiza, talvez essas pessoas que estão fazendo esse projeto, eles antigamente tinham aqueles homens que saíam vestidos de mulher. E também, na década de 70, isso traumatizou alguém? Ainda tem, né? Ainda tem muito bloquinho hoje, aí que a turma sim, mas Banda Mole de BH. E no Rio de Janeiro. Lá em Cássia tem. Né? Mas assim, só um comentário, né, doutora? Eu acho que a restrição, primeiro, não é só os blocos, né? LGBTQIA+, ela é mais expansiva, pelo que eu vi. Só que eu acho que é muito mais, talvez, você controlar o ato obsceno ou o ato impróprio em público do que retirar a criança. Porque imagina, realmente, como que você controla? Apareceu uma criança ali, multa o bloco. É praticamente impossível. Nós estamos falando de BH, que hoje já é o terceiro maior carnaval do Brasil, que se espera 7 milhões de pessoas. Então eu acho assim, o cara pode ter a boa intenção que for,
Mas é impossível você fazer esse controle. Então, controle os atos impróprios em público, que já é controlado por lei, né? Já é uma contravenção. Via Jess, porque é o seguinte, vamos combinar que tem ambiente que não é para criança? Eu concordo plenamente. Eu tenho uma divergência com a doutora Carla aqui em relação a isso que, para mim, é muito mais sobre adultização. Há tão pouco tempo nós falamos tanto de um caso que envolveu aí um personagem do YouTube, uma legislação que já estava prevista no ECA, tantas questões assim sobre a adultização. Então, para mim, não é sobre o pai ter ou não esse direito. E eu vou até além. O que está sendo cobrado, a priori, é também uma classificação indicativa. Há blocos que são para maiores de 18, há blocos que são para crianças. Então, existe um espaço e um ambiente que afeta até a segurança, o bem-estar, acesso. Tem bloquinho que é open bar. Então, assim, tem espaços que não são apropriados. E a partir disso, eu acho que nós precisamos discutir esse limite da idade, essa presença, o que é contexto e o que não é contexto para uma criança. Então, eu acho que é uma medida importante, sim. Eu não acho que ela deve ser encarada como um ataque. Claro, se houver uma discussão e uma visão que é para determinado grupo, para determinada questão, aí é outra história. Mas, assim, a priori, eu sou uma entusiasta da ideia da classificação indicativa dos blocos ser clara. Até porque tem muito pai, nós estamos falando de 7 milhões de pessoas, não conhecem os blocos. Eu sei, eu não sou uma pessoa que frequenta os blocos, mas eu sei que tem vários nomes, vários tipos. E às vezes a pessoa não sabe se aquele é um bloco apropriado ou não para o filho, tá? Um detalhe, quem já foi no cinema e viu lá 14, 12, mais 18, é uma classificação indicativa. Olha, Jess, eu te entendo e é uma boa reflexão. Mas vamos pensar que cada um tem o direito de criar seu filho como ele bem quiser. Não é e bem é muito importante que a gente passe para os nossos filhos o entendimento de como as coisas funcionam de forma empática. É claro que a gente vai se deparar com outras realidades também aviltantes para alguns. E aí, seu filho vai ter que saber entender aquilo. Eu sempre eduquei meu filho e digo isso nas minhas sessões de terapia, que a gente tem que educar ensinando que as pessoas são diferentes e como cada um é, para que a gente possa escolher o que a gente acha mais adequado. Não dá para dizer o que você vai comer ou deixar de comer. Não dá para dizer em que escola você vai colocar o seu filho. Tem escola para todo tipo de pai. E a mesma coisa, tem bloco para todo Carla, tipo de família. O Henrique está aqui com o microfone em ação. Inquieto. Vamos lá. Inclusive, vou concordar com você, doutor. Eu acho que esse projeto fere a autonomia da família, que tem o direito de levar e criar o seu filho da maneira que bem entende. Me surpreende, né, esse projeto vindo de vereadores do Partido Liberal, que deveria ser o que mais defende essa tal liberdade e afins, né? E está tentando interferir diretamente no que a família pode ou não fazer com o seu filho. Até porque existem vários tipos de bloco, como a Jess citou. Isso. E aí vai dos pais acompanharem os filhos, desde que sejam menores de idade, estando ali com os responsáveis, eu não vejo problema algum. Mas eu tendo a fazer eu fiz o comentário que eu achava que o próprio bloco, ele também tem que ter esse cuidado, né, com o que expõe, mas, de fato, pelo menos uma classificação indicativa, ela pode ser bem-vinda. Por quê? Porque tem muito pai que, às vezes, é meio desavisado, né? BH é uma cidade grande, São Paulo... Tem um detalhe que eu quero colocar, os blocos são diurnos. Hoje o carnaval brasileiro, ele é diurno e começa cada vez mais cedo. Em Belo Horizonte tem bloco que sai 5 da manhã. 5 da manhã, então aqui em São Paulo também. Sábado, 5 não é uma da manhã. festa noturna. Portanto, as crianças estão ali disponíveis. Acordada, o galo né? da madrugada. Que O galo da madrugada. Precisa, então, essa recomendação. O bloco tá saindo. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre vou defender o direito dos pais, a autonomia dos pais em relação a várias situações. Só que aqui, mesmo tendo autonomia, você não é livre para levar o seu filho ou deixar ele em qualquer espaço. Ver uma pessoa seminua no meio da rua. E não só seminua, tem muita agarração, tem muita coisa que acontece, tem cenas de praticamente orgia em muitos blocos de carnaval. E tá tudo bem, mas a partir do momento em que eu tenho uma criança naquele espaço, é uma questão, sim. Nós falamos tanto de adultização. Se um pai... Nós tivemos pais, assim, que deixavam seus filhos em casas que não eram apropriadas para gravar reality para determinadas plataformas no YouTube. Se um pai permite isso, por que ele permite é legal? Não. Mas... Então, existe uma restrição e, mais uma vez, eu acho que a grande questão é a classificação
e o ambiente. Não é só olhar para o indivíduo e falar assim, ele sabe aonde está aquela criança. Tem muito pai que não liga, tem muito pai que não dá a mínima, tem muito pai ruim também. Então a gente precisa ter esse olhar, mais do que tudo, da classificação. Mas por ver gente seminua assim, isso passa na televisão, às vezes em horário normal, não é a questão do Na bloco. novela. Não quer né? dizer que o novela, pai e a mãe não. deixam a criança assistir, é outra história. Como leva para o bloco. Não, eu não estou defendendo que se leve uma criança para um bloco onde tenha muita coisa pornográfica, ou que seja uma coisa mais assim, sexualizada. Não é isso que eu estou defendendo. Eu estou defendendo a liberdade de cada família fazer o que precisa dentro do que ela consiste da família. Se for uma pessoa que seja um casal gay, ele não vai levar o filho para um bloco que não tem nenhuma coisa aviltante? Mas aí é que tá, eu não acho que é porque é um bloco que LGBTQIAP+, que necessariamente nós teremos cenas de situações... absurdas, obscenas, exato. Não, qualquer bloco pode ter isso. Sim. E qualquer bloco que tenha isso é bom. Eu não acho que é um ambiente para criança. Ao contrário... Pelo menos tem essa muita indicação, gente, né? Tem muito casal, amigo Mas a meu, multa que é o casal... problema. Então, nesse momento, Uma a solução. gente vai encerrar para a Judicialização. rádio. Pessoal, obrigado. Rede de rádio em todo o Brasil. Amanhã estamos de volta. Continuamos Tem aqui. muito casal, assim, acho que tem uma falsa noção de... E eu vou usar essa palavra, tem uma falsa noção que muitas vezes se atrela de promiscuidade, de ambientes não apropriados para crianças ligado à comunidade LGBTQIA+. Isso não é real. Tem muita gente que nem gosta, que nem tá nisso. Tem muita coisa legal, cultural. Então, assim, existe essa visão que parece que é um ataque a isso, mas não é. Tem que ser uma medida que tá olhando... Quantas vezes a gente não vê aí situações, eu acho que esse caso aí do Banco Master tem essas situações de pagamento de modelos, de carnaval ali para ter aquela situação assim bem expositiva de determinadas mulheres. Quantas vezes a gente vê isso em vários espaços e a gente precisa barrar? Se ver aqui, eu queria comentar com vocês. Tem um arroba pelos caminhos da Europa, está dizendo: a criança precisa estar longe de toda essa depravação.